Quem escreveu a Bíblia? Existe um amplo debate entre os estudiosos bíblicos sobre quem escreveu o livro sagrado dos cristãos e judeus. Embora a maioria dos especialistas concorde que foi obra de muitos autores durante um longo período de tempo, esses textos foram finalmente estudados, validados e alguns classificados como apócrifos. Para evitar confusões em torno da Bíblia, existe uma terminologia que convém esclarecer. O termo Bíblia hebraica é usado para se referir aos livros bíblicos escritos originalmente em hebraico e aramaico antigos. Dentro desta Bíblia hebraica está o Tanakh, que são os 24 livros sagrados do judaísmo. O Tanakh se aproxima bastante do Antigo Testamento, que é a primeira parte da Bíblia cristã. Mais tarde, o cristianismo criou o Novo Testamento, que é a segunda parte da Bíblia cristã, com os livros que fazem referência ao ministério, morte e ressurreição de Jesus de Nazaré e aos eventos do cristianismo durante o primeiro século da Era Comum. Mas quem escreveu os textos bíblicos, sejam eles Bíblia hebraica, Tanakh, Antigo Testamento ou Novo Testamento cristão? Autoria humana ou divina? Os rabinos da Babilônia sustentavam que a Torá, a parte do Tanakh, também chamada de lei, que é o fundamento do judaísmo, foi escrita por Deus no céu e recebida na terra por Moisés. Posteriormente, este critério começou a mudar, aceitando-se que os textos bíblicos foram inspirados por Deus, mas não necessariamente escritos por ele. Mas a partir de meados do século XX, a maioria dos teólogos já havia abandonado a ideia do ditado divino, atribuindo a autoria exclusivamente a seres humanos. Inclusive, atualmente se aceita que textos associados a um autor específico, como o livro de Isaías, foram obra de vários escritores. Igualmente se admite que a segunda epístola de Paulo aos Coríntios foram, na realidade, duas cartas diferentes do apóstolo, que posteriormente se juntaram em uma só. O Tanakh, que com frequência é livremente chamado de Bíblia hebraica, é o conjunto de escrituras que compõe o texto bíblico utilizado pelo judaísmo e é composto pela Torá, ou a lei, que é o conjunto de 5 livros formado por Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Por os profetas, que são os livros que narram as histórias e as mensagens dos profetas de Israel, e pelos escritos, que são os livros que contêm poesia, sabedoria, história e literatura apocalíptica. No cristianismo também há diferentes versões do Antigo e do Novo Testamento. Isso acontece para adaptar-se a diferentes segmentos como católicos ortodoxos, protestantes, anglicanos, evangélicos e outras denominações. A tradição rabínica estabeleceu que os 5 livros da Torá, ou Pentateuco, foram escritos por Moisés, embora hoje se aceite que tiveram diferentes autores no decorrer de vários séculos. No final do século XX, chegou-se ao consenso de que Gênesis, Êxodo, Levítico e Números foram criados combinando textos de vários documentos independentes. E acredita-se que suas versões finais se estabeleceram por volta do século V a.C. O Deuteronômio se destaca dos outros 4 livros que compõem a Torá. Ele foi formado ao longo de várias décadas entre os séculos 8 e 6 a.C., com a participação de diferentes grupos, profetas, sacerdotes da tribo de Levi, sábios e escribas. Além disso, o Deuteronômio serviu de base para a introdução da história de Israel e para a conclusão do Pentateuco. A segunda parte do Tanakh se chama Profetas e abrange os profetas anteriores e posteriores. De acordo com a tradição judaica, Josué, o sucessor de Moisés, escreveu o livro que leva o seu nome, e Samuel, outro profeta, escreveu os livros de Samuel e de Juízes. No século XX, o historiador alemão Martin Noth propôs que esses livros, junto com Deuteronômio e os livros de Reis, foram escritos por um único autor durante o exílio dos judeus na Babilônia, entre 586 e 539 a.C.
A teoria de North sobre uma história unificada foi contestada a partir dos anos 1990. Os profetas posteriores mencionados na Bíblia hebraica são Isaías, Jeremias, Ezequiel e os profetas menores. Jeremias viveu no final do século VII e início do século VI a.C. e é considerado o autor do livro de Jeremias e dos livros de Reis. No entanto, é possível que alguns desses textos tenham sido escritos por Baruch ben Neriá, um escriba que era amigo e secretário de Jeremias. Isaías foi um profeta que viveu no século VII a.C., mas o livro que leva o seu nome não foi escrito por ele, e sim por um ou mais autores que usaram as suas palavras transmitidas oralmente. Acredita-se que esse livro foi composto durante o exílio dos judeus na Babilônia. O livro de Ezequiel se apresenta como as palavras de Ezequiel ben Buzi, um sacerdote exilado na Babilônia entre 593 e 571 a.C. Porém, supõe-se que o texto atual foi produzido por um grupo de estudiosos que reverenciava o profeta Ezequiel na época do Segundo Templo de Jerusalém. O livro dos profetas menores da Bíblia hebraica foi editado entre 538 e 532 a.C. no período persa. O Antigo Testamento inclui 12 livros individuais sobre os profetas menores: Oséias, Joel, Amós, Obadias, Jonas, Miqueias, Naum, Abacuque, Sofonias, Ageu, Zacarias e Malaquias. Daniel, outro personagem bíblico, é considerado um dos profetas maiores pelo Antigo Testamento, mas a Bíblia hebraica o coloca na seção de escritos. Daniel viveu nos séculos 7 e 6 a.C., mas o livro que tem o seu nome foi escrito por um anônimo entre 400 e 500 anos depois. Escritos: a terceira parte do Tanakh contém o livro dos Salmos, o livro de Jó, o livro de Provérbios, o livro de Ruth, o Cântico dos Cânticos, o livro de Eclesiastes, o livro das Lamentações, o livro de Ester, o livro de Daniel, o livro de Esdras, Neemias e o livro de Crônicas. Os salmos individuais são de épocas variadas, e apesar de alguns parecerem ter autores específicos, não se pode afirmar isso com certeza. O Cântico dos Cânticos é uma obra que se pensava ser de Salomão, mas que na verdade foi escrita 7 séculos depois do rei Davi. Ainda se discute se foi feita por uma ou mais pessoas. Eclesiastes é um livro do século III a.C. que pode ter sido escrito em Jerusalém. A suposta autoria de Salomão é uma invenção literária. Lamentações é um livro que se atribuía a Jeremias, mas que na análises linguísticas e teológicas situam no século II a.C., 4 séculos depois da morte do profeta. Ester é uma história ou um romance curto que data do final do século VI ao início do século III a.C., uma obra de sabedoria de origem desconhecida, mas relacionada com os judeus exilados no Oriente. O livro de Esdras e o livro de Neemias formavam um único livro. Em 2003, novos estudos estimaram que os dois textos foram unidos na época da dinastia Ptolemaica. Crônicas é um livro sem autor definido, que se atribui aos grupos levíticos de Jerusalém e que provavelmente foi escrito no final do século VI a.C. O Antigo Testamento cristão tem outras escrituras além de textos antigos da Bíblia hebraica. Entre elas estão as adições a Daniel, 2 livros de Esdras, o livro de Baruch, 4 livros dos Macabeus, a carta de Jeremias, a oração da primeira parte da Bíblia cristã, o livro da sabedoria de Siraque, o livro da sabedoria de Salomão, as adições ao livro de Ester, o livro de Tobias, o livro de Judite e salmos adicionais. A versão grega de Daniel tem escrituras que não estão nos textos em hebraico e aramaico, e nenhuma delas tem autor conhecido. Azarias, um amigo de Daniel, fez uma oração que leva o seu nome. Talvez quando o rei helenístico Antíoco IV Epifânio perseguia os judeus em 160 a.C. O Cântico dos Três Santos Meninos,
que fala de 3 jovens que foram jogados em uma fornalha por Nabucodonosor I, de acordo com Daniel, pode ter sido feito por sacerdotes de Jerusalém. A história de Susana nas antigas adições testamentárias de Daniel pode ter sido escrita entre 170 e 130 a.C., quando os judeus estavam sendo influenciados pela cultura grega. A história de Bel e o dragão não tem pistas sobre quando foi escrita. O livro, que está no Antigo Testamento como Esdras, usou partes do livro das Crônicas e do livro de Esdras, mas não de Neemias, e pode ter sido feito entre 200 e 100 anos antes de Cristo. Curiosamente, o livro de 2º Esdras não tem relação com os outros livros de Esdras, só com o personagem principal. Ele foi escrito logo após o Segundo Templo de Jerusalém ser destruído pelos romanos no ano 70 d.C. O Antigo Testamento também tem 4 livros sobre os Macabeus, o grupo judaico que lutou pela liberdade com o Judas Macabeu no século II a.C. Primeiro Macabeus não tem autor conhecido e foi feito por um judeu culto e cuidadoso como historiador por volta do ano 100 a.C. Já segundo Macabeus, é um resumo de um texto de Jasão de Cirene, que não se sabe quem é, com trechos do editor anônimo que o resumiu chamado de O Epitomista. Jasão de Cirene teria escrito sua obra no final do século II a.C., e o Epitomista teria editado e acrescentado sua parte até o ano 63 a.C. Terceiro Macabeus fala sobre os judeus do Egito antes da rebelião, o que indica que o autor era um judeu egípcio, talvez de Alexandria, quem sabe. Acredita-se que ele o tenha escrito no começo do século I a.C. Quarto Macabeus parece ser de um judeu que morava na Síria ou na Ásia Menor, na metade do século I a.C. A carta de Jeremias é de alguém que usou o nome do profeta para dar credibilidade ao seu texto. Também não é de Baruque, o amigo de Jeremias. As provas mostram que o autor era um judeu de Israel que se dirigia aos seus irmãos exilados por volta do ano 317 a.C. A oração de Manassés é mostrada como um pedido de perdão do cruel e idólatra rei Manassés de Judá, que governou entre 687 e 642 a.C. Essa prece não é tão antiga quanto parece, pois foi escrita provavelmente entre os séculos II e I a.C. O autor do livro da sabedoria de Siraque se identifica como Jesus ben Siraque, que talvez fosse um mestre escriba em Jerusalém. O neto de Siraque, que traduziu o livro para o grego, forneceu pistas para datá-lo no começo do século II a.C. O livro da sabedoria de Salomão, por sua vez, é bem mais recente do que o rei que ergueu o primeiro templo de Jerusalém e deve ter sido redigido entre os anos 100 e 50 a.C. A atribuição a Salomão já era questionada na Idade Média, e o texto revela conexões com o judaísmo egípcio e com as ideias dos fariseus. As adições ao livro de Esther datam do final do século II ou do início do século I a.C. e foram incorporadas à Bíblia cristã por causa de algumas incertezas sobre o texto original hebraico. Já o livro de Tobias, que narra a história de um judeu devoto da diáspora, se situa no século VIII a.C., mas se acredita que foi escrito no começo do século II. O livro de Judite está ambientado em Israel, na época do rei assírio Nabucodonosor, e apresenta claros elementos persas, o que sugere que foi composto no século IV a.C. E também mostra paralelos com o período asmoneu, que o levaria ao século II a.C. Os evangelhos e os atos do Novo Testamento cristão não têm assinatura, pois nenhum deles revela o nome do escritor no texto. A única exceção poderia ser o Evangelho de João, que se identifica como o discípulo que Jesus amou, dizendo ser um dos mais próximos de Cristo. Porém, muitos estudiosos acreditam que essa parte foi acrescentada depois. Há um acordo geral entre os estudiosos de que os textos de Marcos, Mateus e Lucas
têm muitas referências em comum e foram denominados de evangelhos sinóticos, por sua afinidade e semelhança em termos de conteúdo e ordem narrativa. A explicação mais comum é que Mateus e Lucas se inspiraram em Marcos, que foi o primeiro. Os estudiosos também concordam que o Evangelho de João foi o último a ser escrito, baseando-se em um conjunto de testemunhos e tradições diferentes. Do mesmo modo, a maioria dos estudiosos bíblicos concorda que Lucas foi também o autor dos Atos. Inclusive, se diz que Lucas, Atos, são as duas partes de uma mesma obra. E o que falar sobre Marcos e Mateus? Os primeiros cristãos, à tradição antiga, afirmavam que Marcos, que era amigo de Pedro, escreveu o primeiro evangelho baseado nos relatos do apóstolo. Porém, o evangelho de Marcos parece ter usado diversas fontes diferentes, o que contradiz a ideia de que ele se inspirou apenas nas pregações de Pedro. O mesmo Pápias de Herápolis, que foi o primeiro a dar esse testemunho sobre Marcos, também foi o primeiro a dizer que Mateus, o apóstolo, que era cobrador de impostos antes de seguir Jesus, escreveu o Evangelho de Mateus. Mas os estudiosos atuais duvidam que o Evangelho de Mateus tenha sido feito por alguém que viu pessoalmente a vida, o sofrimento e a morte de Jesus. Eles acreditam que Pápias se referia a uma coleção de ensinamentos de Jesus que Mateus teria reunido. Além disso, a descrição de Pápias não combina muito bem com o que se conhece do Evangelho, que provavelmente foi escrito em grego e não em aramaico, como o bispo de Hierápolis disse. As evidências indicam que o autor do Evangelho de Mateus foi um escriba judeu de origem desconhecida que morava em um lugar influenciado pela cultura grega e que escreveu o texto entre os anos 70 e 100, usando várias tradições e fontes sobre Jesus. Lucas e os Atos dos Apóstolos. Os estudiosos concordam que o Evangelho de Lucas e o livro dos Atos dos Apóstolos são 2 volumes de uma mesma obra escrita por um único autor, para um homem chamado Teófilo, de quem não se sabe mais nada. O autor parece ter sido um historiador influenciado pela cultura grega e talvez um admirador da retórica grega. A tradição diz que o autor da obra foi Lucas, que era um companheiro fiel de Paulo em sua longa missão. E o primeiro a confirmar isso foi Irineu de Lyon, que foi recentemente reconhecido como doutor da Igreja pelo Papa Francisco, e que viveu aproximadamente entre os anos 140 e 202, e foi um líder da Igreja primitiva na França. Porém, a autoria de Lucas é muito controversa, e as opiniões se dividem entre a favor e contra. Muitos estudiosos acreditam que o binômio Lucas-Atos foi feito por um cristão desconhecido, que provavelmente não viu pessoalmente os eventos que narra. Essa hipótese se baseia no fato de que o autor, que nunca se identifica, usa expressões como nos transmitiram e diz ter feito uma pesquisa cuidadosa. Eu creio que a esta altura você já deve estar curioso acerca de um dos livros mais intrigantes do Novo Testamento, o livro das Revelações, o Apocalipse de João de Patmos. Vamos lá! O último livro do Novo Testamento e da Bíblia cristã é o Apocalipse, que em grego antigo significa Revelação de João. Ele também é conhecido como Revelações de Jesus Cristo ou simplesmente Revelações em alguns grupos protestantes. Ele é o único livro do Novo Testamento que tem um caráter totalmente profético, segundo a maioria dos estudiosos bíblicos. Ele é o texto mais simbólico da Bíblia cristã e o mais difícil e controverso de interpretar por causa do seu simbolismo. Ele também é um dos textos bíblicos mais estudados e discutidos. Como o autor se chama João, a tradição cristã atribuiu o livro do Apocalipse e o 4º evangelho canônico ao apóstolo João. Essa tradição vem originalmente de Justino Marte, ou Justino, o filósofo, um cristão sírio que viveu nas primeiras 7 décadas do século II e foi um dos primeiros defensores do cristianismo.
Porém, a maioria dos estudiosos bíblicos atuais concorda que o Evangelho de João e o Apocalipse foram escritos por autores diferentes. O nome João indica que o autor do Apocalipse era um cristão judeu. E mesmo que ele não se declare profeta, é possível que ele fizesse parte de um grupo de profetas e que fosse reconhecido como tal no cristianismo primitivo. Alguns estudiosos sugerem que ele poderia ser João o presbítero, uma figura enigmática da igreja primitiva que aparece em fragmentos de Pápias de Herápolis e de Eusébio de Cesareia, que o distinguiu claramente do apóstolo João. É muita história. Obrigado por assistir e até a próxima.